Fala aí, analítica e analítico de plantão, belezinha? Tá no ar, tá valendo mais um episódio do Analytics Talks. 10 anos fazendo esse podcast aqui sem parar. E hoje falaremos, sabe sobre o quê? Meu caro copiloto, Lewis Hamilton da minha Mercedes, olha isso. Porra, é o piloto ali, maluco. Sabe de que falaremos hoje, Lewis Hamilton do Analytics? Vamos lá. Não é sobre investir mais, é sobre aparecer com inteligência de mídia. Tu tá ligado no que é isso? Tô ligado, porque a gente fez. A gente fez, né? Tá de brincadeira. O melhor papel que a gente tem aqui como podcast, e a galera já tá ciente disso, é que a gente pega temas que a gente quer desbravar e a gente convida pessoas pra gente perguntar. A consultoria mais barata que existe. Isso aí. É ter um A podcast. gente traz pessoas que sabem sobre, a gente pergunta pra elas, depois a gente pega esse podcast, a gente ouve, posta no LinkedIn e já sabe que tu é foda. E eu pago que eu isso sou aí. autoridade Isso no aí. assunto. Que a gente aprendeu, pô. Se a gente faz isso, por que a audiência não pode fazer? Exatamente. Tá preparado pro episódio de hoje, Luciano Fialho? Vambora, pô, vambora. Vou até perguntar pro Gabriel. Gabriel, já passamos de 200 podcasts? Qual o esquema que estamos agora? Passamos já, pô. Pô, não sei, hein? Tô perguntando aqui porque 200 é absurdo. É absurdo. Quê? 240? Já tinha passado há Então, muito tempo, ó, eu pô. tô perdido no espaço. 240, pô. Me desculpa, eu parei no episódio 100. Até hoje que a gente fez presencial aqui no Rio. Exatamente. Quem sabe não tem um Quem sabe 300? no episódio 300 aí, hein? Ó, Exatamente. vamos ver. Pra poder compor esse papo com a gente hoje, queria chamar os nossos camaradas que estarão com a gente hoje aqui para eles se apresentarem e depois a gente começar o nosso bate-papo aqui. Vou começar por você, Lúcio Schneider. Se apresenta pra galera. É ele que, inclusive, palestrou no Summit, hein? É verdade, Gustavo. Tudo bem? Sou Lúcio Schneider, sou Chief Growth Officer aqui da Eletromedia. E estou feliz de estar aqui batendo esse papo com vocês, trocando essa ideia sobre mídia, sobre analytics e o que vier pela frente. Boa. Obrigado aí por ter topado trocar essa ideia. E para compor a banca, ele que também esteve no Analytics Summit. Eu tô começando a achar, Luciano, que a gente vai começar a chamar para o podcast só quem palestrou no Summit. Vai ser Vai ter maneiro que ser, também, vai ter que fazer ser uma assim. série, né? Quero chamar não sei quem. Palestrou no Summit, então Exatamente. você tem que cumprir Prioridade, esse papel pelo primeiro. menos. É isso aí. Ele aqui, que também palestrou no Summit, senhor Heitor Estrela, seja bem-vindo. Se apresenta pra galera aí. Fala, Gustavo. Fala, turma do Analytics aí do Brasil. Sou Heitor da Eletromedia e, bom, estou aqui nesse mercado de out of home aí há uns 10 aninhos, aprendi muito aí nesse caminho, ainda estou aprendendo, né? Acho que cada dia que passa a gente aprende um pouco mais. Hoje eu estou aqui para falar um pouco do que a gente sabe já de dados, métricas, mas também um pouco para trocar, né? Porque no final das contas a gente está sempre renovando aqui, né, os nossos conhecimentos. Então, agradecer aí pelo convite, espero que seja um papo muito legal. Boa. Sejam bem-vindos, Luciano. Eu quero começar com uma pergunta que é o tema desse episódio. E aí vou começar pelo Lúcio aí, Heitor complementa depois, viu? A gente vai fazendo esse ping-pong. Lúcio, me responde o seguinte, cara, e ajuda a nossa audiência e todo mundo tá aqui. Que se a gente tá falando que não é sobre investir mais, qual que é o principal erro que as marcas cometem, essas marcas que ainda acreditam que mídia é só botar mais dinheiro? Talvez esse já seja o primeiro erro. Pode ser, mas eu acho que, Gustavo, Luciano, acho que antes disso, estamos eu e o Heitor da Eletromedia. Para dar um contexto, a Eletromedia hoje é líder de out of home, né, no Brasil. A gente está atuando hoje em 6 verticais, principalmente imobiliário urbano, nas ruas das principais cidades do Brasil, edifícios, transportes, shoppings, aeroportos e, mais recentemente, dentro da mídia de bordo da Azul. Então, são 6 verticais hoje que a gente está trabalhando, para dar um contexto muito amplo, muito geral até, do que a gente faz, para entrar nessa discussão um pouco da nossa visão sobre mídia. Eu acho que é uma coisa que vai complementar muito porque que o Heitor veio para a Eletromedia, né? A gente adquiriu uma empresa que ele tinha em 2021, que era no alvo, para trazer muito mais informação, muito mais dados para a gente sobre a escolha da mídia, para que a gente pudesse desenvolver cada vez mais uma plataforma nossa,
ou as nossas plataformas, seja para o pequeno anunciante, seja para o cliente enterprise, para que ele tenha dados à sua disposição para investir certo. Então, acho que, obviamente, o volume é importante, mas tem uma hora que a estratégia ela é tão importante quanto o volume. Então, acho que faz parte um pouco da gente ter uma boa cobertura, uma boa frequência e tudo mais, mas se eu conheço, se eu tenho dados para buscar o público que eu quero atingir da forma certa, com a frequência certa, eu acho que o caminho para um retorno é muito maior. Perfeito. E Quer complementar aí, posso pegar Heitor? carona? Quero sim. O que a gente vê muitos desafios aqui, eu acabo lidando muito mais com os clientes enterprise, que são as grandes agências, os grandes anunciantes. E o desafio que a gente vê, que conecta muito com a tua pergunta sobre investir mais, é o desafio que esses caras têm dentro do digital. Então, o que normalmente esse anunciante vem para a Eletromídia buscar? Um novo alcance, né? Porque a gente sabe que hoje a penetração das plataformas ela é gigantesca. Então o digital ele está aí dentro da nossa vida, mas obviamente que chega uma hora que a gente satura, né? Todo canal ele tem uma curva de saturação natural, inclusive o nosso, né? A gente tem uma curva de tempo onde a gente consegue somar uma cobertura, um alcance de pessoas novas para os nossos clientes, mas chega uma hora que essa curva ela começa a andar de lado e aí, basicamente, o que a gente está trazendo é frequência, que não é ruim, mas depende, mais uma vez, da estratégia. E quando a gente vê esses anunciantes vindo do digital, eles têm uma visão muito clara de que eu já atingi o meu, aqui, o meu total, né, o meu máximo dentro do digital, e eu estou buscando outras formas de conversar com essa pessoa. Uma outra maneira, um outro momento da jornada. Então, voltando no cerne da pergunta, é, tem que investir de uma forma muito mais inteligente, né? Chega uma hora assim que dinheiro sozinho ele não vai resolver os seus problemas, mas não dá para desconsiderar que para você conseguir de fato comprar um grande alcance em qualquer que seja a plataforma, seja digital, seja televisão, seja no out of home, para você ter um alcance massivo, você vai depender de um investimento também que seja compatível com o tamanho do seu sonho, do seu objetivo, né? Porque tem tudo isso também. Se você tem um objetivo que é um sonho de mudar de patamar do seu negócio, você vai fazer um anúncio que vai alcançar 1.000, 2.000 pessoas, obviamente depende do seu nicho, você tem que ter essa expectativa muito bem ancorada, né? Principalmente para cliente menor. O cliente maior ele tem um pouquinho de mais de maturidade, ele já entende que tem outros caminhos, outros objetivos de campanha. Eu acho que a gente vai falar muito sobre isso hoje. Pô. E complementando, puxando em cima do que você trouxe, Heitor, você ocupa um papel muito importante aí dentro da eletromídia também, que é a parte de dados, métricas e afins, e a gente está falando de inteligência aqui nesse podcast também. Quando a gente fala de inteligência, a primeira pergunta que vem pra gente é: eu tô medindo isso direito? E aí, eu vou jogar essa bola para você iniciar aí, depois o Lúcio complementa, que é: o que falta nas empresas hoje, quando a gente fala de mensuração de mídia, para que de fato elas consigam entender o que é mensurar mídia em toda a sua complexidade? Está faltando ferramenta, stack, pessoas, capacidade, capability ali em cima disso? O que você entende hoje do que você lida que está faltando nessa parte de mensuração de mídia? Porque eu vejo que a gente tem muita gente, talvez em 2025 agora, a gente chegou num ano onde de fato a mensuração de mídia é algo que as pessoas estão prestando atenção, empresas estão investindo dinheiro, ferramentas estão surgindo, e de fato todo mundo falou assim: cara, a gente precisa realmente, porque esse negócio de funil não existe mais, porque as jornadas são muito complexas. Mas ainda assim, as pessoas estão conseguindo medir isso direito? E o que falta no mercado? Porque tem muita coisa ao mesmo tempo agora sendo falado e pouca execução. Verdade. E, assim, eu começaria com a visão de clareza, né? Para a gente falar de mensuração, eu falo que tem uns passos antes que é o objetivo. Então, sendo aqui sincero, o que eu noto é que muitas vezes as marcas não têm na cabeça delas muito claro e definido qual que é o objetivo daquela campanha. A gente trabalha muito com essa orientação a campanhas, né? O nosso negócio, principalmente quando olha para o enterprise, esses clientes eles não costumam, a depender do tamanho deles, ficar always on. Então eles trabalham muito com a gente nesse lance de um flight, de uma campanha, que ele busca um objetivo muito determinado, mas ainda assim o que a gente sente é uma falta de uma clareza estratégica do que eles esperam que a gente traga de retorno. Por quê? Porque hoje, Gustavo, eu acho que você trouxe isso muito bem, as capabilities dentro do mercado, o ferramental, ele existe. Então, assim,
Não falta recursos, acho que hoje, quando a gente olha para o mercado, então a gente tem desde ali no começo da jornada, que hoje a gente já consegue entregar para um cliente, de fato, quantas pessoas passaram durante o período da campanha dele, né? Mas com uma visão de pós-venda, voltada para... E esse também é um ponto que a gente vê uma confusão que é muito comum, principalmente quando se fala de out of home, e o pessoal usa a palavra mensuração. Eu quebro em 2 pedaços essa conversa. A mensuração de audiência, que é entender de fato quantas pessoas passaram, com que frequência, quem eram elas, o perfil. Esse é um capítulo de mensuração de audiência que sim, é um drive importante para você montar a sua campanha, para você de fato montar ali, fazer o seu planejamento, fazer uma avaliação até o nível 1, porque não adianta passar e não fazer nada e não resultar em resultado de negócio. E aí a gente entra nesse segundo pilar, que é a mensuração de resultados. E aí na mensuração de resultado tem um leque assim de uma série de ferramentas. A gente tem Ad Recall, Brand Lift, que são pesquisas que a gente faz com essas pessoas que foram expostas e também com quem não foi exposto. Tem o Marketing Mix Model. Então, assim, tem muita ferramenta, que a gente pode até falar depois no decorrer, para resolver esse problema de mensuração. Mas se você não tem, no começo, a clareza do que você está querendo medir, você vai, de fato, qualquer coisa vai te agradar, né? Quando você não tem um objetivo, qualquer caminho serve. E é isso que a gente acaba vendo. Então, você quer mensurar com o Ad Recall? Pode ser. Não pode ser, não. Pô, o que você está querendo? Né? A gente tem que entender. Então, assim, a gente sempre tenta aqui, e o meu papel sempre quando eu sento com as marcas é entender o que elas estão interessadas com essa campanha, esse objetivo. E no final, entender também de fato se a nossa mídia, como ela pode contribuir, né? Porque tem alguns objetivos que a gente resolve sozinho muitas vezes, e tem outros objetivos que a gente tem que estar complementar a outras soluções. Então, o digital é muito complementar, o mobile é muito complementar. Em outras que eu quero gerar muito awareness, uma TV com out of home, você tem um volume de awareness gigantesco. Então, mais uma vez, tudo depende do começo da conversa, mas acho que sim, o mercado tem evoluído, a gente vê anunciantes mais maduros, isso é ótimo, acho que isso faz... Um podcast como esse já mostra, né, na prática, que o mercado está evoluindo, e eu fico muito feliz, porque antes era o nerd ali, né, do fundão, e agora a gente está começando já entrando em algumas conversas importantes, né? O cara de dados, o cara de analytics, ele já está conversando ali nas altas camadas das empresas, porque o pessoal sabe que é importante. Cara, assim, além do que tudo que o Heitor colocou, eu acho que é sempre uma pergunta de $1 milhão aqui, né? Ou de vários milhões em alguns casos. Então é um desafio completo de tudo que cada empresa, cada marca está fazendo como estratégia geral, até chegar na mídia, né? E depois se tem produtos que têm distribuição, etc., para que as coisas funcionem. Porque senão tem um grupo, acho que trabalhando muito mais esse analytics de mídia, acho que as coisas estão mais populares, vamos chamar assim. Quem está querendo fazer os produtos de marketing mix modeling, etc., estão mais acessíveis, tem mais empresas, os modelos têm uma mesma base, então eu acho que isso aumentou bastante nesse sentido. E tem gente que quer aquele resultado muito de curto prazo, já resolveu o negócio de um dia para outro para ver se aquilo funciona ou não funciona. E aí eu acho que complementa muito o que o Heitor falou. Quem está buscando algo que é difícil de mensurar como um todo, porque não é só a mídia, são muitas variáveis onde a mídia é uma delas. Mas quem está querendo fazer isso, acho que está encontrando mais informação como output. Quem está simplificando vai ter sempre uma dor de encontrar algo que não é a realidade, que teve muitos efeitos ali nesse caminho até chegar naquele resultado. E eu acho que a gente encontra de tudo no mercado. Eu não sei a visão aí também de vocês, estão acostumados a falar disso todo dia, mas a gente encontra de tudo do mercado. Mas tem uma tendência de um olhar mais amplo, de um olhar mais completo. A gente sente isso lá do Out of Home, o pessoal valorizando muito o Out of Home dentro dessa jornada, trazendo isso para a gente, que quem está medindo está encontrando bons resultados, que isso tem apoiado e que tem feito a diferença. Então, a gente, quem está indo nessa linha, eu acho que conversa muito com o que a gente está fazendo também do nosso lado, e os resultados estão mostrando também isso. Para, como diria João Kleber.
Analíticos de plantão, a gente deu uma pausa muito rápida no nosso episódio para poder falar da OnRap, patrocinadora aqui no Analytics Talks. OnRap é a solução da OnFly. E todos os clientes da OnFly agora também têm acesso a OnRap, que é um benefício corporativo de viagens a lazer muito irado. Por meio da OnRap, os colaboradores das empresas como a MB conseguem acessar o site e podem acessar descontos em passagens aéreas, hospedagens e outros serviços. É isso mesmo que tu ouviu! Com o Rap, você consegue democratizar o acesso à viagem de lazer. Você ajuda a reduzir o estresse, melhorando o equilíbrio de vida pessoal e profissional e aumenta a satisfação dos seus colaboradores, além de ser uma potente ferramenta de employer branding para as empresas, gerando valor na retenção de talentos e diferencial do mercado. Ou seja, você que está ouvindo o podcast já corre no teu RH e pede: eu quero um Fly, eu quero um Rap na minha empresa. Por quê? Eu tenho certeza que se você quiser otimizar o processo de viagem da sua empresa, reduzir o estresse de quem viaja, de quem gerencia, OnFly é a solução para tornar tudo mais ágil e transparente. Ou seja, clica no link na descrição ou aponta a câmera do QR Code que está aparecendo aqui. E agora, bora voltar para o nosso episódio. Eu concordo muito com o que vocês trouxeram e tem um ponto importante aí no que a gente está falando, que é sobre o quanto isso hoje está disponível no mercado para a gente usar, né? Acho que se a gente falasse de 2, 3 anos atrás, a gente estava num mercado ainda mais incipiente, não só Brasil, mundo, de como a gente olhava ferramentas ou estratégias que pudessem ajudar. Pô, MMM é uma parada que existe há muitos anos. Só que o quão próximo a gente estava de ferramentas que fossem possíveis de ajudar a gente a fazer isso em escala ou de maneira mais autônoma. Isso a gente não tinha. Então, a gente tem hoje pontos como o MMM, que está mais disruptivo. A gente tem ferramentas aí como a Meta, tem o Robin, como o Google, tem o Meridian para você usar, que é open source. E você pode desbravar ali e usar. Como você também tem testes, como o Heitor trouxe no início, de incrementalidade. Que é eu entender o meu GeoLift, por exemplo, aqui, meu BrandLift aqui, que são coisas que existem há mais tempo. Talvez o que está acontecendo agora é que, e aí falando de mídias digitais aqui, né, essas mídias mais que as pessoas acham que são plug and play, elas estão ficando tão mais caras, que a galera começou a olhar e falar assim, então, parece que agora eu tenho que começar a medir isso. Eu tava vendo vocês falando sobre esses temas e era exatamente esse o ponto, né? Sobre se de fato o custo de aquisição ter aumentado é Com exatamente certeza, o que fez a galera, com peraí, certeza. gente, se continuar desse jeito, só quem vai ficar rico é o Zuckerberg, tá ligado? A Exato. gente precisa estudar isso daqui pra gente poder conseguir otimizar Não, esse consumo. Né? Isso acho que faz muito sentido, até com a próxima pergunta pro Lúcio, Heitor, complementarem, e depois você trazer um ponto que é, a gente está falando de dados, falando de inteligência, falou sobre a percepção do mercado de começar a entender isso, falamos de ferramentas open source, falamos de BrandLift, GeoLift, incrementalidade, cada vez mais ferramentas surgindo, até para o PME conseguir ter capacidade de fazer isso, porque eu até entendo que para o PME é onde a dor é até mais forte, porque ele não tem um vasto investimento, então ele tem que dar mais valor a cada investimento. E a gente está vendo essa evolução, mas eu ainda sinto, e aí é um sentimento meu, mas que a gente está rodando uma pesquisa, que é o Panorama Digital Analytics, para me ajudar a potencializar isso, mas eu ainda sinto que o tracking, ele é negligenciado. E ele só vem quando as pessoas sentem que não tem resposta. Aí ela fala, pô, então tinha que ter tagueado esse negócio? Ah, não acredito, sério? Poxa vida. E muitas vezes, e o que a gente percebe no mercado é que as empresas elas não têm investimento em tracking e o que elas fazem é realocação do investimento de mídia. Então, o mídia começou a entender que ele precisa de um bom tracking e fala, cara, então deixa eu pegar 10% do meu investimento para rodar o tracking, para quando essa campanha sair, ela tá rodando liso com tudo medido corretamente. E aí minha pergunta pro Lúcio, pro Heitor complementar depois, é o quanto vocês, como mídia, conversam com os clientes e tudo mais, quanto vocês acham, e aí é a percepção de mercado mesmo, que o tracking é negligenciado pelas empresas. O Heitor falou muito bem sobre a gente estar em conversas e tudo mais, mas a base e a camada disso é, antes de eu lançar alguma coisa, ela tinha que estar tagueada. O quanto vocês percebem que isso de fato está acontecendo ou que isso ainda é algo a ser evoluído? Eu acho que tem dois ângulos aqui. O primeiro é, quando a gente está falando do PME, essa estruturação de tracking, ela também precisa ser mais popularizada. Precisa ser mais simples, precisa ser mais fácil para fazer esse tracking do digital. Por outro lado, quem mede o seu negócio bem
consegue enxergar mais resultado de uma forma mais fácil, independente da iniciativa ter o tracking digital. Ou seja, se eu sei muito bem quantas pessoas entram no meu restaurante todos os dias, quando eu movo algum ponteiro, eu consigo facilmente medir se entraram mais pessoas ou não, se tem mais pedidos no delivery, etc. Então, assim, medir, né, não significa só medir digitalmente. Medir teus KPIs de negócio, eu acho que é o primeiro passo, que é o mais fácil até para a PME. Quem tem um pouco mais noção do marketing digital, está apoiado por quem entende, consegue ir além disso, mas também, se não tiver a batida do dia a dia, o pulso do negócio que a gente fala, ele para mim é o primeiro tracking, né? Sendo um pouco mais simplista aqui. E o segundo tracking é o tracking digital. E esse eu acho que é um desafio botar de pé. É um desafio, porque às vezes eu estou medindo um negócio, não está tão bem feito aí, às vezes eu perdi 10, 15 dias porque a medição não está tão fácil. Então, como é que a gente ajuda também o mercado, e eu falando aqui de todas as mídias, a simplificar essa medição? A gente, às vezes, no Out of Home, às vezes as pessoas querem medir antes de ter uma boa mídia. Eu falo, cara, primeiro faça uma boa mídia, depois se preocupe com o outro passo, porque então tem desafios aqui, e o mais comum é o desafio do eu quero colocar um QR Code na tela do digital. E a gente fala, cara, ocupa a tua mídia com a mensagem clara do que tu quer que esse cara lembre após ver a tua mídia. Se ele encontrou, se ele viu valor naquela oferta, ele vai atrás e vai te encontrar desde que seja bem estruturado. O QR Code não é o lugar mais correto para esse cara numa mídia digital sacar o telefone e bater esse QR Code naquele momento. Então ele está preocupado às vezes com medir, mas não está preocupado com a mensagem. Ou ele quer botar 10 mensagens e não uma mensagem direta, que é aquela mensagem que ele vai poder medir de outras maneiras. Então eu digo que tem o KPI de negócio, que esse cara pode simplificar, e tem o KPI digital, que eu acho que o mercado precisa simplificar para ele. Perfeito. E é uma jornada, né? Acho que conectando o que o Lúcio tá, acho que trazendo você tem uma marca que ela é iniciante, ela vai olhar muito para correlação, né? Então ele vai correlacionar com coisas que ele consegue enxergar ali. Muitas marcas, quando elas vão para o digital, principalmente as que ainda estão no estágio inicial de maturidade, elas vão depender única e exclusivamente das atribuições que vêm das próprias plataformas. Então, quando a gente falou aqui de Marketing Mix Modeling, que ele está se popularizando, quando você pensa num segmento de PME, isso ainda está muito longe. Então, se eu sou um anunciante pequeno e estou trabalhando ali, eu dependo muitas vezes do relatório que aparece no meu Google Ads, no meu Facebook Ads, e aí eu nem tenho ainda uma visão de GA para acompanhar uma jornada multicanais e criar modelos de atribuição um pouco mais complexos. Eu estou ainda muito mais num nível de o que a Meta está me dizendo que tem de resultado, o que está vindo do Google, e eu estou nesse nível 1 básico, que é resultado que vem da plataforma. E aí, a gente vai, naturalmente, com uma jornada desse cliente, ele vai crescendo e ele vai trabalhando com mais formatos, vai ficando mais difícil, e aí ele vai buscando um ferramental cada vez mais complexo, que aí ele está buscando sair da correlação e indo para a causalidade quando a gente entra em modelos aí, incrementalidade, marketing mix modeling, etc. Mas esse PME aqui, ele não tem acesso a todo esse ferramental. Eu acho que naturalmente vai acontecer, porque é um espaço para ser preenchido pelo mercado, seja pelas próprias plataformas de colocarem isso, ou seja por um terceiro que vai surgir e pensar em algo para esse nicho. Então, quem está ouvindo aí quer montar uma empresa de MMM para PME, isso daí é uma oportunidade, né? Obviamente tem que entender ali os desafios, mas eu acho que é uma história de jornada. Então, assim, não é porque o cara negligencia porque ele não quer, mas ele negligencia por falta de conhecimento e falta realmente de ferramental. Agora, se você pega uma marca grande, que aí realmente quem vai negligenciar que as decisões são tomadas ali como se a gente voltasse 20, 30 anos atrás, o CMO vai lá e é para cá que vai, para lá que vai, e o cara não tá olhando para nada. É o que ele pensa sobre como que tá o É Mad mercado. Men, né? É o Mad Men, é o famoso Mad Men, que assim, a gente sabe que existe, não dá para desconsiderar. Muitas decisões ainda, dos grandes volumes, ainda não são 100%, infelizmente, baseadas apenas em dados, né? Elas têm um quê ali de quem é o decisor
de dentro dessas companhias, né? Então, eu acho que a gente está nesse caminho, né? E aí a gente vê cada vez mais decisores se apoiando em dados, que é ótimo, mas eu acho que ainda está longe do que poderia ser pelo potencial do que a gente tem hoje, que a gente já poderia estar utilizando. Essa é um pouco da minha visão. Pô. Sua visão, Luciano, de tracking quanto a isso? Pô, fica até meio tenso, porque assim, eu acho que o cenário é bem pior do que a gente imagina, assim, muito porque acaba que, eu acho que tem um ponto sobre o PME que é dividido em a galera que não tem acesso à ferramenta e não tem o conhecimento, e a galera que acha que sabe ou que acha que tem acesso e que acha que tem o conhecimento. Acho que é a principal parte do PME que incomoda um pouco. E faz parte, né? Tipo, do game ali, né? O cara... Tem uma galera que vai pesquisar um pouco, a IA tá facilitando bastante coisa pra galera se enriquecer de conhecimento e tal, mas a visão é muito mais de... esse cenário de MMM, ele tá extremamente distante do PME. Concordo. Eu acho que o que tá antes ainda da relação do tracking ali é isso, Google Tag Manager, Google Analytics, que é aquele lance, né, que você falou um ponto que é bem interessante no início da pergunta, que é as funcionalidades e os sites, eles precisam subir com objetivo, pô. Isso. Eu acho que a maioria das empresas sobem coisas nos seus sites, fazem suas campanhas sem definir algo que não tem nada a ver com tecnologia. Talvez no Que estilo qual do o que objetivo trouxe. daquela campanha. E assim, eu tô falando do ponto de vista do cara de tecnologia, que sendo bem sincero, não entendo muito dessa parte. Mas assim, minimamente, eu acho que ficou enraizado na gente aqui dentro desses 10 anos, é que, cara, tudo precisa nascer com um objetivo. Tem que ter um pra quê, por quê. E aí o como, cara, tu pode fazer do jeito que tu quiser, cara. Pô, tu quer ir andando pro Piauí? Tu vai, cara. Mas eu prefiro ir de avião. Sacou? E é meio que esse o esquema. Então, assim, acho que falta um pouco de maturidade até a gente chegar lá e, de fato, a complexidade de você criar um produto de MMM, por exemplo, para PME é absurda, porque esse cara ele não tem periodicidade para poder conseguir alimentar o modelo, aí diminui a... Assim, dá para você implementar MMM para o PME? Dá, vai diminuir a confiança. O que é melhor? 50% de confiança do MMM ou 0% de confiança com o Madman decidindo para onde que ele vai? Eu acho que tá bem distante, mas acho que a parte de traqueamento, acho que o ponto interessante do que o Heitor falou o cara inicia olhando os dados na ferramenta. E é assim mesmo, pelo que eu vejo aqui nos nossos atendimentos de Métricas Boas. Isso aqui, a principal dor que ele tem é quando ele olha o resultado do Meta, olha o resultado do Google Ads, e aí, pô, se o dinheiro dele, a carteira dele, né, refletisse o resultado do Meta e do Google Ads, ele tinha muito mais dinheiro, né? Então acho que essa é a dor principal que leva o cara a pensar no tracking do ponto de vista mais objetivo. Sabe? Mas eu concordo um pouco e resgato o que o Lúcio falou no início da conversa com o que vocês estão trazendo. Muitas vezes falta a pessoa pensar em mensuração de negócio. Então o PME, em alguns momentos, ele não tem tanta complexidade de jornada de canal e de conversão quanto um outro grande tem, porque o outro grande está anunciando em um monte de lugar e já a gente fala de atribuição sobre isso. Então, a falta, muitas vezes, sobre, cara, qual é o meu objetivo e como eu meço isso, e esse eu meço isso, eu acho que foi um grande defeito que o mercado de dados trouxe, que foi tentar complicar isso mais do que deveria. Então falar, não, você tem que ter ETL, você tem que ter não sei o quê, e às vezes, cara, simplesmente dá para fazer isso no beabá, para você ter cheiro e noção, comprovar, e aí sim vai crescendo e evoluindo. Acho que um exemplo legal que eu até postei no nosso LinkedIn, que foi um case da Eletromídia, da Athena Candy Shop. Eu acho que esse case é bem maneiro, porque a Athena Candy Shop, ela fez anúncio nos shoppings, anúncio imobiliário urbano, e como é que ela mediu se estava dando retorno ou não? Porque a única coisa que ela fez foi anúncio em shopping imobiliário urbano. E ela percebeu que o iFood dela, que ela mandou as pessoas irem comprar no iFood, aumentou em 23% o faturamento nas regiões onde ela anunciava. Não tem tracking, não tem complexidade tecnológica, é só qual é a ponteira de negócio que eu vou analisar perante aquela mídia e objetivo que eu quero. Esse é um exemplo, para mim, matador de como é que eu penso a mensuração. Porque o tracking ele é importante e é negligenciado, sim. Só que o tracking de negócio, de mídia, de tudo. Esse é o meu ponto. Antes do código. É o objetivo que... É exatamente isso. O objetivo que o Heitor falou com eu medir negócio ou mídia, como também o Lúcio trouxe. Então, cara, eu quero aquilo para quê?
por quê e como é que eu meço. Se a gente não pensa nisso, já era. E às vezes é mais simples do que isso que a gente está trazendo, que é chegar lá na frente. E as pessoas vão chegar lá na frente. Mas o back to basics é importante, né? Muito importante, pelo amor E de ele Deus. tinha outras opções na mesa para fazer esse call to action. E ele falou: não, o mais simples é eu É mandar para iFood. indicar para a plataforma. E aí ele teve resultado. Então, assim, simplificação também faz muito efeito. Perfeito. Então, Perfeito. acho que a gente tem que olhar para essas coisas, porque às vezes a gente complicou demais também a vida de muita gente ao longo do tempo aí, né? É a plataforma Concordo. que faz o A, a plataforma que faz o B, a plataforma que faz o C. E, cara, o PME, e a gente aqui tem uma plataforma para atender PME, né? Que é o AquiEds, que a gente lançou aí há 2 anos. Cara, se tu não simplificar a vida desse cara, ele não vai fazer. O negócio dele não é fazer mídia, o negócio dele é vender mais. Então, assim, Concordo. como é que eu vendo mais? Perfeito, perfeito. Eu vou fazer agora a pergunta, que talvez é uma das mais capciosas. Eu vou juntar ela em 2. Faz pro Eu Heitor, vou então, né? começar. Vou começar pelo Heitor, Lúcio. Deixa comigo então. Eu vou misturar 2 perguntas numa só pra gente falar. Que é como que a gente resolve esse desafio da atribuição entre canais? Então, vamos pensar de novo, né? Eu tenho jornal, eu tenho revista, eu tenho out of home, eu tenho dentro do avião, eu tenho as mídias digitais. Como é que a gente resolve esse desafio da atribuição entre canais e qual o risco que as empresas têm de confiar em métricas ilusórias como last click ou impressões, assim, geralmente, sem olhar incrementalidade e os objetivos do negócio? E ainda bem que eu tô no papel de host, viu, Heitor? Se o Lúcio falou que é a pergunta de $1 milhão, essa é do $1 bilhão. Né? Essa é É a a do pergunta do bilhão. unicórnio. Essa é o unicórnio aqui. Porque quando atribuição multicanal, principalmente quando a gente começa a misturar, porque hoje quando você olha para um ambiente digital, eu acho que até você tem um ferramental mais simples para você buscar, né? Um GA você já consegue desenhar uma jornada de distribuição um pouco mais complexa, multicanal, tem uma suíte de outras ferramentas, se você for pagar e ir explorando, que você vai ter caminhos quando você olha para uma jornada que ela é 100% no digital. Mas quando você adiciona a complexidade que todo mundo sabe que não é apenas só no digital a jornada ela está em todo lugar, as pessoas não pensam nisso, elas estão ali todo momento consumindo. Quando você bota o out of home, traz essas media office, você trouxe aqui um exemplo de jornal, a TV de bordo, você começa já a trazer um nível de complexidade que a nível 1, você fala, putz, eu quero simplificar muito. E o que é muito difícil, principalmente quando a gente deixa de olhar para um PME, né, agora falando um pouco mais do enterprise, ele não tem esse direito de desligar todas as mídias dele e deixar apenas a nossa rodando. Isso não existe, é um caminho que a gente sabe que é um cenário improvável e impossível para muitas marcas. Então é muito difícil você realmente contar com alguém que vai desligar tudo para mensurar de fato o quanto que você agrega. Então a gente vai ter que trabalhar sim junto com alguma outra solução. Então, eu acho que hoje, vou falar pela minha experiência com o que os clientes têm feito aqui, né? O que eles estão buscando, né? Acho que a gente está falando muito dessa de MMM, porque Marketing Mix Modeling, de fato, para mim, virou um negócio importantíssimo, mas eu vale sempre um disclaimer, porque quando a gente começou a olhar para isso com mais profundidade aqui na Eletromídia, o que a gente percebeu é que o digital ele já tem tudo apeisado, né? Então você quer rodar um Marketing Mix Modeling, a meta já te entrega o dado redondinho, você já pega no grau ali de dimensões que você precisa, perfeito para você rodar seu relatório e pegar o dado corretamente, que vai sair um resultado melhor. Quando a gente olhou para o que o mercado estava fazendo com o out of home, a gente percebeu que estava tudo errado. Às vezes a gente, por conta de não ter uma API e etc, para rodar os resultados, essa galera pegava e simplificava demais o dado e garbage in, garbage out. Então colocava o out of home ali de qualquer forma dentro do modelo e esse modelo estatístico não conseguia de fato captar o que a gente estava. Vou dar um exemplo muito básico, mas é como se você comprasse uma mídia nacional, todo o seu digital, e você rodasse a out of home somente em São Paulo,
e como que São Paulo vai incrementar nas suas vendas nacionais. Como é que você vai angular? Porque, sim, existem pessoas que estão aqui na cidade de São Paulo que também estão viajando pelo país, mas não vai ser algo que vai mover. Você não vai mover o seu ponteiro no Nordeste fazendo mídia em São Paulo. Então, assim, por isso tem que ter um alinhamento muito de expectativas, mas hoje o que a gente vê de fato são os clientes fazendo testes de incrementalidade, então o Geolift é bem comum, e mais o Marketing Mix Modeling que tem crescido demais. E hoje a gente se estruturou, acho que vale falar aqui na Eletromídia, a gente se estruturou de uma forma de como ajudar as empresas que trabalham esses modelos, né? Seja quem roda através de uma parceira, seja quem roda internamente, porque, como você falou, existem modelos que algumas empresas já têm criado suas próprias áreas internamente, né, para rodar esses modelos de mercado. Hoje a gente está preparado para entregar o nosso dado no formato correto e a gente já está transformando isso numa API para a gente ficar tão fácil quanto você consumir dentro do digital. Isso para simplificar bem essa história de quem roda Marketing Mix Modeling. Eu acho que esse é um passo, é os players estarem prontos para entregar o dado do formato correto do modelo. E então esse é o que a gente tem enxergado de atribuição de resultado multicanal. É o que tem funcionado para a gente. Quando eu olho para o Last Click, acho que muita gente já abandonou. Então, assim. Não, peraí, rapidinho. Antes. Tá bom, por favor. Muito obrigado, tá? Porque a gente tá cansado de ficar pegando PDF para poder colocar no formato que tem que rodar no MMM, tá? Então, muito obrigado. Fechou? Pela iniciativa, porque acho que isso é foda como parte do produto, né? Acho que isso é interessante, porque pro produto faz total sentido. Acho que esse é um ponto importante, aí eu até interrompi ele justamente por isso, porque a gente tem que lidar muito com a diversidade de formatos que as empresas de mídia têm para poder conseguir plugar isso dentro do MMM. Então, cara, isso é uma puta iniciativa, com perdão no meu francês, porque esse é o problema. Esse é o problema, tá? Vou fazer um elogio rápido aqui, porque de fato é o que a gente precisa no dia a dia. Então, na maioria das vezes, quando a gente vai lidar com dados de mídia para poder plugar no MMM, a gente tem que trabalhar com um monte de PDF. E ler aquele PDF, interpretar aquele PDF, consome muito tempo. E eu não consigo entender o porquê que o mercado lida com isso dessa forma, uma vez que a gente já sofreu esse processo de digitalização até antes de pandemia e tudo mais. Então, cara, fica aqui meu profundo obrigado por essa funcionalidade, tá? Muito obrigado. Não, a ideia nossa aqui é tornar cada dia mais fácil. E indo lá para a pergunta do Last Click, o que eu vejo, assim, grande parte dos anunciantes, assim, principalmente os maiores, eu vi que eles abandonaram o Last Click. Isso é ótimo, mas quando eu olho para o PME, talvez, o Lúcio pode até complementar aqui a pergunta, justamente voltando lá na parte que eu falei da jornada, o cara ele depende muitas vezes do único relatório que ele tem, é o relatório que está ali na plataforma. Então ele entra lá no Meta Ads, entra lá no Google Ads, e se aquele resultado ali aconteceu, é por conta da plataforma. Ele não enxerga que isso, contando até, muitas vezes você falou de custo de aquisição, e eu falei ali também no meu começo sobre o que as marcas buscam quando vem para Out of Home, a gente consegue influenciar muito esse custo de aquisição. Por quê? Porque o cliente, ele já viu essa campanha nas nossas telas, e quando a campanha desse anunciante aparece para esse cliente no outro canal, que é de performance, de conversão, ele costuma clicar mais. Então, o CTR das campanhas costuma mudar. E até isso, muitas vezes, acaba não sendo atribuído como um resultado direto do Out of Home. E esse é até uma dor, e a gente tenta hoje evidenciar para os clientes, vamos olhar os KPIs do digital, da tua campanha, para entender se de fato alguma coisa está movendo, porque muitas vezes a gente consegue fazer o digital dele mover ponteiro, seja no CTR, custo de aquisição, taxa de conversão, justamente porque a gente já contou uma história antes, você vai precisar menos do digital. Mas eu vejo que a jornada de maturidade dos maiores anunciantes está bem formada, mas quando eu olho para os PMS que dependem única de plataforma, aí eles falam, puta, meu resultado está vindo de Google. Se eu vou cortar alguma coisa, não vai ser a minha campanha institucional com a palavra da minha marca, aquela famosa campanha, que é a que tem o melhor custo, que é a que tem o maior CTR. O cara fala, eu só tenho que comprar o nome da minha marca. É isso que resolve. Então, assim, para quem é mais... Eu sou relevante sozinho, né? Meu nome já tá, minha marca é super conhecida. Essa é a campanha que mais bomba aqui. Então isso acontece bastante, Ju. Se você quiser complementar.
Eu acho que a gente, dentro da plataforma, também buscou muito a questão da geolocalização, e para isso, o Out of Home traz também uma autoridade para Uhum. aquele estabelecimento. Então, estar já no Out of Home já é um passo de autoridade frente a outros concorrentes. Acho que isso a gente vê também como uma métrica, entre aspas, mas que para ele se diferenciar dentro do bairro, sei lá, eu tenho 2 lavanderias, eu vi essa aqui na tela, isso traz mais autoridade, né? Acho que esse é um ponto para o PME importante. E pro ponto do Enterprise, a história do Last Click, eu acho que o Heitor bem falou, a gente já fez várias pesquisas aqui sobre Uhum. a diminuição do custo de aquisição quando a gente combina as duas coisas, né? Essa encontrar a mídia encontrar a marca em 2 pontos diferentes também traz uma autoridade, mesmo para aquele cara que é grande, mesmo que o cara que está em 2 momentos. Hoje é muito difícil construir isso, né? A gente está também cansado dessa história, mas lá atrás construir uma marca, construir autoridade era muito mais fácil com a TV. Hoje em dia o desafio é maior. Então, estar mais de um meio, não só olhar só para o teu last click, só ali para o digital, mas construir tua marca em mais meios, vai te dando autoridade e vai fazendo essa construção de marca Uhum. mais potente do que num caminho só. Tô trazendo o nosso ponto sobre o uso de eletromídia pro Analytics Summit. A gente nunca tinha usado, e eu, como publicitário, sempre achei que o dia que a gente tivesse a nossa marca sendo exibida ali, era um puta passo pro nosso branding, pra nossa marca. Porque a gente já não era tão pequeno, a gente se tornava mais relevante. E aconteceram 2 situações bem importantes. Acho que a situação número 1 reforça o que o Lúcio trouxe de autoridade. A quantidade de pessoas que mandaram mensagem pra gente dizendo que a gente estava na Faria Lima, que a gente estava no ponto de ônibus em frente ao Google, que isso era um gatilho de autoridade absurdo. Assim, tem vários prints que a gente recebeu. E o segundo é de como a gente usa essa mídia. E a gente fez um vídeo no nosso YouTube. Se a galera tá no Spotify, corre pro YouTube, mas se tá no YouTube, só catar aqui, vai aparecer magicamente aqui em cima para você. A gente fez um vídeo no nosso YouTube destrinchando o nosso case do Analytics Summit em usar o Eletromedia Key Ads para levar pessoas relevantes das empresas que a gente queria pro nosso evento. Exatamente. Até Então, no porque nosso a gente não evento, pode a ser gente casa de ferreiro espeto de pau. A gente teve que usar dados gente para teve poder que usar dados e conseguir estratégia, levar a é galera lógico. pro evento. E o nosso macete, entre aspas, foi: a gente mapeou as empresas que a gente queria que tivesse no evento, a gente foi em busca de qual era o endereço da sede delas, e a gente fez com que os nossos anúncios do Analytics Summit aparecessem na região de todas essas pessoas. Se não no prédio, nos locais onde essas pessoas almoçam, nos pontos onde essas pessoas pegam carro, nos elevadores onde essas pessoas vão descer para o trabalho, nos pontos de ônibus que elas pegam o mobiliário urbano. A gente mapeou tudo isso e a gente tinha foco em 5 empresas, que era, e aí eu vou falar aqui, Oracle, TIM, Vivo, Google e Meta. E todas as 5 empresas tinha gente no Analytics Summit. E o Analytics Summit não teve investimento em mídia digital. Então a gente não anunciou no Meta Ads. A gente anunciou no Google Search e fez a eletromídia e nossas mídias orgânicas. Então aqui existe uma correlação que se aplica em causalidade, que é a gente não falou com ninguém dessas empresas para elas estarem no nosso evento, a não ser através do mapeamento que a gente fez aqui. Então, é de novo, né, o que o Heitor trouxe, é saber usar isso com inteligência e com qual objetivo por trás. E a gente mapeou desse jeito para que a gente pudesse estar lá. Como a gente sabia quem a gente queria que fosse pro evento, Isso. a gente conseguiu direcionar o nosso objetivo muito mais. Então, chegou a um determinado cenário em que, cara, a gente quer que os analistas desses caras estejam aqui próximo. Então, é elevador e vamos pegar o ponto de ônibus próximo. Essa coisa a gente vai direcionando e colocando de acordo com o nosso objetivo, que era levar a gente pro evento. E tem 2 situações bizarras em cima disso ainda, que é o nosso escritório fica no mesmo complexo de escritórios da TIM, que é a sede aqui no Rio de Janeiro. Então a gente pegou todos os elevadores aqui do complexo. Então a galera da TIM, inclusive eu acho que isso aconteceu hoje, porque a gente estava saindo pro almoço. Sim, eu percebi também. A gente estava saindo pro almoço, a galera da TIM estava saindo e o pessoal olhou, apontou pra gente e riu. Porque eles ficaram
com o nosso anúncio por 8 semanas no elevador Exatamente. deles. Pô. Esses daqui são os caras do elevador, né? São os caras do elevador. Eu tenho certeza que aquele grupinho fez isso. Apontou pra gente e falou assim: são esses caras que Tem apareceram no alguns elevador. momentos que é impossível não fazer É. leitura de mentes. É, Nessa É isso. foi um desses isso. momentos. sacou? A Eles gente com apareceu certeza no falaram. elevador deles por 8 semanas. Exatamente. E o outro ponto é que, tanto no prédio da TIM quanto no prédio da Oracle, a gente teve uma entrega absurda. Porque a TIM, ela fica nesse complexo que a gente tá, mas é um prédio inteiro dela e o elevador é Eletromídia. A gente socou a mídia lá. E no caso da Oracle, a mesma coisa. É um prédio inteiro da Oracle e o elevador é Eletromídia. A gente socou a mídia lá e os caras foram no evento. Nunca Então, foi sorte. depoimento aí pra vocês, viu? De estratégia usada. E deu certo, Muito porque a gente legal. tava aqui conversando e vocês também falaram. É. A galera foi pro evento. É isso. Exato. É isso. É isso. Nada melhor que Vou- um depoimento desse. Verdade. Eu vou endereçar uma pergunta pra você, Lúcio, que eu acho que é bem legal em cima de mídia como um todo. E aí vou usar uma marca, infelizmente não depreciando ela, mas só de case, né? Mas teve durante uma época da minha vida que qualquer lugar que eu estava assistindo aparecia um comercial do Trivago. E eu comecei a brincar internamente dizendo que o Trivago era um spam televisivo. Porque você trocava de canal, era Trivago. Você trocava de canal, era Trivago. Parecia que os caras estavam do meu lado. Parecia que, sei lá. E o problema, pra mim, desse case da Trivago, aí na minha visão, é que ela gerou uma overdose de mídia e o criativo era sempre igual. O quanto a marca aparecer demais desse jeito perde relevância, Lúcio? Cara, difícil de responder sem estar do outro lado Uhum. da mesa, entendendo como é que estavam os resultados resultados, da né? Trivago nesse período. Porque às vezes a gente tem uma percepção de um produto que às vezes não é tão pra gente, e ele Uhum. fica mais maçante, e do outro lado, ali, quando a gente vai a fundo conhecer um pouco dessa história, ela tá funcionando. Então, eu sempre digo, essa história tem os dois lados. Eu acho que tem um lado de, sem os dados, né, como é a conversa aqui, é difícil de dar uma opinião. Se a gente não se interessa muito, aquilo fica realmente maçante pra gente. Perfeito. Então, tem a ver com o público-alvo, tem a ver ali com a estratégia. Eles tinham um pouco essa questão muito forte do Pay Uhum. TV, né, que eles se aproveitavam de alguns canais que tinham um espaço maior, então ficava repetitivo e estavam em muitos canais, tinha uma agressividade grande. O mercado que era bem competitivo também, Uhum. antes da pandemia ali, eu acho que tinha uma competição muito pelas todas as agências de viagens online, compra de passagem, hotéis, etc. Mas eu acho que, com certeza, se tu tem talvez alguém que não tivesse uma estrutura local também tão organizada, para ter um mix de e-mails melhor, para fazer um investimento mais detalhado, conhecendo o país em detalhes. Então, acho que também tem um pouco dessa combinação de fatores. Se der para explorar melhor e não tornar Uhum. cansativo, muito melhor. Essa estrutura é melhor. Mas, de novo, sem olhar os dados, negociações, é uma opinião. A gente, como usuário, acho que, passou um pouco do ponto, né? Dava para fazer outras coisas. Mas eu acho que é uma combinação. Se você pode explorar isso melhor e ter, com certeza, os dados para entender que ponto aquilo estava saturado, vamos criar uma outra mídia, uma outra mensagem, vamos agora passar a vender dentro do site um novo produto, já que a gente já alcançou nossos objetivos de viagens, de hotéis. Será que tinha um outro ângulo para se Mudar o aproveitar criativo, ali? pelo Então, menos, né? então acho que isso tem um ponto. Até voltando na tua... Eu ia puxar 2 pontos. Um muito simples, Uhum. até que a gente estava falando de mix de e-mails, obviamente que partindo sempre do ponto que tem uma boa campanha, que essa campanha está alinhada em todos os meios. Boa. Que às vezes também isso acontece, né? O cara quer fazer... No digital a gente vai de um jeito, no Hora of Fama a gente vai de outro, na TV a gente vai de outro. O consumidor não entende que aquilo é uma marca só. Então, acho que quem também se estrutura como campanha, eu acho que estamos aqui nessa conversa partindo que essa premissa está resolvida, aí o outro ponto fica mais claro. Então, eu acho que tem um pouco desse lado de ser frequente. Eu acho que, como a nossa conversa aqui fala, tem que estar atrelado à análise de dados Uhum. e análise do teu público para ver se aquilo está fazendo efeito.
provavelmente eu tô mais para concordar contigo, mas eu precisava fazer esse cuidado com esses outros dados aqui para a gente também não ser... Talvez Não, a gente concorda que pelo menos podia ter um criativo diferente, vai. com Sim. certeza. Mas às vezes é uma estrutura que era muito enxuta, distante, Pode não sei. Mas com certeza podia ter sido feito melhor, mas se tivesse, ao menos, se tivesse dando resultado, aí tu até alivia a concordo. crítica. Acho que quando vem o cliente do digital, principalmente, que está acostumado a ter um frequency cap, que você seta na maioria das plataformas aí, acabam tendo, Uhum. aí você consegue, de fato, fazer uma dosagem daquilo que você está entregando. Quando você vai para um meio massivo, seja uma televisão ou no out of home, você tem que atuar com um leque de estratégia diferente. Acho que pegando carona ali, não necessariamente nesse case, mas algo que eu vejo acontecer, que está conectado um pouco no mesmo assunto, é quando eu olho a estratégia de criativo do out of home de muitos clientes, que acaba sendo essa que você trouxe, que é a repetição. Que hoje, com o advento de digitalização, você não está mais preso, como no passado o out of home era, a um único criativo colado ali no painel. Você vai ter que ficar um mês com aquele único criativo, você não tem mais nada para fazer. Uhum. Hoje o cliente, ele tem níveis que ele consegue mandar uma faixa, inclusive por faixa horária, para a Eletromidia. Então a gente tem capabilities para entregar um criativo por dia da semana, por faixa horária. Então tem capacidade tecnológica. Óbvio que eu não estou dizendo que é fácil, porque estruturar tudo isso, esse monte de criativos, fazer com que eles sejam contextuais, não é uma tarefa fácil, mas eu acho que cada vez mais a gente está vendo aí a palavra mágica, que todo mundo vai solucionar todos os problemas do mundo, cura do câncer, criativo, é o IA, que vai ajudar a gente no final a o quê? Ajudar essas agências a conseguirem fazer criativos por faixa horária, com mais contexto. Então, assim, porque de fato muitas marcas querem o quê? Contar toda a história no único criativo. E o out of home, ele acaba sofrendo muito disso. Puta, eu sou o mais barato, eu sou o melhor, eu sou o que entrega antes, e tem que estar tudo num criativo só, e aí cada vez mais você vai espremendo. E aí, para quem tá vendo, ele não sabe qual que é a mensagem chave que você tá querendo passar dentro do seu criativo. Então, o paralelo, que eu acho que conecta muito com o que você está falando, Gustavo, é que você tem a possibilidade de trocar, né? Então, usa isso a teu favor. Você não tá preso mais a um único criativo. A produção da televisão também é algo que a gente tem que levar em consideração também, que a gente vê que muitas vezes acaba sendo uma dor para as marcas, porque out of home digital, o custo de eu produzir é muito bem mais menor baixo. que eu produzir para uma televisão. Então, assim, é por isso que fica mais fácil, de fato, fazer isso para a nossa realidade. A TV, eu acho que se eu fosse adicionar um ponto, na contrabalança de por que os caras talvez possam ter por esse caminho, é justamente isso. Às vezes eu economizei muito na produção e joguei muito em mídia, pode ser um caso, e poderia ter feito mais produção do que fazer em mídia. Isso também pode acontecer, a gente vê que algumas marcas acabam não dando o peso correto para cada um desses fatores. Perfeito. A gente vai para um momento aqui do podcast, que é o momento do bate-bola. E eu vou contextualizar para vocês o que é o bate-bola, para vocês estarem cientes e não fugirem da raia. O que vai ser isso? Eu vou fazer uma pergunta e eu vou falar, Lúcio, pergunta para você. E tu tem que, não pode pensar muito. Depois tu pode contextualizar. Mas tem que responder rápido e contextualiza depois pra gente poder pegar exatamente o que tá aqui, ó, no seu coração, tá? Mesma coisa que você, Heitor. Eu vou capitanear pra cada um de vocês. Fechou? Boa? Beleza. Fechou. Fechado. Melhor momento desse bate-bola, Luciano, é se a galera estiver tomando um cafezinho, né? Muito forte. Porra, coffee mais. Coffee mais, muito Aqui, forte. Né? Não. A gente não vai pegar o azul, não. Vai pegar uma laranja, Que é pô. o que, pô? É verdade, ó. Pode ficar no branding, né? Aqui, né? Exatamente. Pô, isso aqui é brand. Laranja da Pra vocês Eletromídia, que não pô. conhecem, É. Coffee Mais, vocês já sabem, muito forte. Tem drip coffee, tem café em grão e tem café em cápsula pra você. E no link da descrição vai ter um descontinho, um mimo, um afago, um carinho, um abraço, pra você poder conseguir desfrutar do seu café. Eu tô completamente dentro do hobby agora. Não consigo mais. Cafequizado. Não consigo mais. Aqueles cafés torrados a 200 graus pra mim não me interessam mais. Agora, Coffee Mais. Eu virei o playboy do café, tá tudo certo. Mas é muito bom, beleza? Paladar no retrocede. Paladar no retrocede. É isso.
Tô nesse método, Ó, beleza? então, agora, depois dos reclames do Plim Plim, vamos para o bate-bola. Vou começar aí por você, Heitor. E aí depois o Lúcio responde também e você contextualiza. Vamos lá. Cara, na tua opinião, quem deveria liderar a inteligência de mídia dentro das empresas? Time de aquisição, time de dados ou um perfil híbrido? Perfil híbrido. Eu digo por mim. Boa. Pessoalmente, eu aqui dentro da Eletromídia, eu sou um cara meio esquisito, né? O Lúcio pode até complementar. Eu tenho um viés tecnológico, porque sempre eu vim ali da área de desenvolvimento de software, eu entendo muito sobre dados, estrutura, a parte técnica da coisa, Uhum. e eu tenho essa dominância. Do outro lado, eu pude também acabar, principalmente por ter empreendido anteriormente, tendo contato com outras áreas que me fizeram sair dessa zona só do conhecimento técnico, que é marketing, entender posicionamento e canais e uma série de disciplinas do marketing. Então, hoje, quando eu enxergo assim, o diferencial, é legal ter essas duas coisas juntas. Eu entendo que não é fácil encontrar profissionais assim, não vendendo o meu jabá aqui, vendendo o meu peixe, mas a gente sabe que não é fácil encontrar essas duas pessoas. Acaba tendo É um difícil. viés ou por um lado ou por outro. Mas tudo bem. Acho que se tem uma visão, acho que hoje a T-shaped, lá, a carreira T-shaped, né, que você tem um conhecimento ali horizontal, mas em uma coisa você domina, eu acho que ela supre bem. Mas você ser só o cara que só entende de banco de dados, que sabe rodar um modelo, só um cientista de dados, e colocar ele para fazer isso, eu acho que ele não vai conseguir resolver muito bem. E o cara que é marqueteiro, talvez ele vai mais pro feeling, ele vai mais para aquela conversa do Mad Men. Então, assim, o meio do caminho entre os dois, que é o híbrido, eu acho que é o cara que consegue dominar. Boa. Vou fazer a pergunta agora para você, Lúcio. E a última pergunta é para os dois, tá? Então essa é só para você agora, Lúcio. Se inteligência de mídia fosse matéria obrigatória, qual seria a primeira lição do curso? Já me pegou aqui, não veio, embaralhou. Se as Embaralhou. duas outras foram do Bi e do Mi, essa é do Tri, né? Essa é do Tri. Cara, porque Tem qual tanta seria coisa, a né? primeira disciplina? Exato. Boa pergunta. Eu acho que, cara, difícil dizer qual é a primeira coisa. De verdade, acho que aqui não é. Eu acho que é um conjunto de coisas. Porque que a gente falou muito aqui de trazer os dados, tem um pouco do conhecer da cultura, do momento. Contexto do Não é um cara negócio. só. Contexto do negócio é fundamental. Então, assim, é uma mistura, é uma disciplina que tá ficando difícil. A gente falou, antes o cara podia errar lá que tava barato, né? Foi o que a gente estava falando antes, o digital tava barato, eu podia errar mais. Agora a exigência ficou muito maior. Se eu não souber um pouco de cada coisa e ter um pouco do contexto, da história de onde eu estou e todas as possibilidades de mídia e os dados, fica difícil. Então é uma disciplina fundamental e que ela está ficando cada vez mais complexa. Complexa, concordo. Ó, vou fazer a pergunta pro Heitor agora e depois a mesma pergunta para você, tá, Lúcio? Fechou? No bate-bola. Fechou. Vamos lá, Heitor. Se você pudesse banir um comportamento comum do mercado de digital, qual seria? Subir campanha sem métrica definida, não olhar o resultado pós-veiculação ou o famoso copia a concorrência? Olha, é muito difícil escolher entre uma das Entre os três. três. Mas é muito difícil. Mas eu vou dizer para você que, para conectar no discurso que eu já vinha fazendo aqui no papo, eu diria que subir a campanha sem métrica definida, que é iniciar algo sem objetivo, eu vejo que como já está no começo da história, você já sai tudo errado desde o começo. Tá Ou sempre não olhar o perdido. pós, você já sai Tá sempre perdido. No perdido. pós, exatamente, no pós você já passou, né? Copiar o benchmark, talvez ali no como, né? Na estratégia de entregar. Mas se ele começar sem saber o que você quer e olhar pra gente e falar, tá, o que eu quero? É difícil a gente responder o que você quer. Você já tem que chegar com essa resposta
muito bem definida, né? Aí sim a gente consegue te orientar. Então eu aboliria com certeza essa prática. Subir campanha sem métrica definida. Boa. Eu E tô você, nessa Lúcio, linha, segue o eu relator. tô nessa, eu sigo o relator. Acho que copiar quem tá fazendo bem vale a pena. Alguma coisa Boa. sempre se aprende. Eu acho que aí tem um espaço. Não olhar o que fez depois é ruim, mas se eu não souber para onde eu vou, como o Heitor disse, para onde eu tô apontando, aí nem vou saber o que vou olhar depois também. Então, Boa. acho que é a premissa básica para que a gente tenha esse olhar. Mas acho que no resumo, tudo que a gente falou aqui sempre precisa ter um olhar mais 360 para o teu negócio, não é só um last click, não é só o jeito que eu vou fazer, não é só o criativo, é um conjunto de coisas o que conecta com a complexidade que eu disse que essa disciplina tem. Para estar muito atrelado ao negócio, conseguir defender frente o cara o financeiro, né? Frente o CEO, frente todas as demandas que tem na empresa, porque é uma briga também constante. Essa história de vendas e marketing, por exemplo, né? Preciso mais lead, quem é ocupado, quem não está convertendo, cadê os dados? Então, eu acho que a gente tem aqui um trabalho super relevante que vocês fazem também nesse sentido, para que a gente consiga educar o mercado e aproximar de um caminho viável, vai. Não digo o caminho mais perfeito, é um caminho viável. Concordo. Lúcio, Heitor, obrigado demais pelo tempo de vocês aqui, por terem trocado essa ideia com a gente, respondido as perguntas, participado do bate-bola sem deixar a bola parar de quicar. Obrigado, Lúcio, pelo teu papo aqui, teu tempo, meu camarada. Eu que agradeço, Gustavo, Luciano. O papo foi ótimo. Ouvir o case de vocês aí com a Eletromídia mais ainda, inspirador, que sirva também para outras marcas que estão nesse caminho. Tanto o segmento tech quanto o segmento de eventos são segmentos super relevantes para a gente, então tem espaço para muita gente, fazendo aqui um pouco do meu jabá também. Mas eu acho que dá resultado mesmo, essa é a prova, e tem espaço para muita gente. E a gente está sempre aberto a esses papos que são sempre super relevantes para a gente. Obrigado, Heitor. Obrigado pelo seu tempo também, meu camarada. Pô, valeu, Gustavo, pelo convite, Lúcia, o Lúcio também aí, que sempre trocando aqui. Eu acho que espero ter desmitificado um pouco, né, essa visão do out of home como um meio difícil de mensurar, que não tem possibilidade, né? Aos pouquinhos a gente vai quebrando isso, né? Eu acho que um papo como esse, com certeza, chegando nessa comunidade gigantesca aí do pessoal de Analytics, vai fazer com que eles olhem para o nosso meio com um pouco mais de carinho. E com certeza a gente está aqui à disposição para ajudar vocês nesse desafio, desde deixar o dado mais fácil, né? Para vocês conseguirem rodar e até participar dessas conversas de fato para orientar e levar vocês para os objetivos de campanha, tá bom? Obrigadão aí. Luciano, quer agradecer o Heitor de novo aí? Eu vou tentar agradecer o Heitor de novo. Muito obrigado. A gente precisa de mais pessoas nos produtos de mídia, né? Com esse pensamento. Muito obrigado, que facilita muito a nossa vida, né? É isso. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. E você, analítico, analítica de plantão, de nada por mais uma aula em formato de podcast que tu assistiu de graça. Mas não é de graça, porque eu não gosto de rogar praga, mas já rogando. Se tu não se inscrever no canal, ativar o sininho ou tá no Spotify 5 estrelas, eu não quero que aconteça nada com você. Mas vai que você sobe o criativo com QR Code, igual eles falaram. Ninguém vai conseguir ler, ninguém vai conseguir escanear. O pessoal vai Ou ficar então com você medo sobe... de escanear, porque vai pegar o telefone e pode ser roubado Não. no ponto de ônibus. E o pior que isso, sobe o QR Code errado, que leva para outra página. Eu não quero que isso aconteça. Vai levar para a página do concorrente o QR Code. E eu não quero que isso aconteça. Eu espero que isso não aconteça. Mas existe um negócio na vida que é karma. Exatamente. Tu tá assistindo aqui, tu tá na moral, tu não vai dar uma curtida, tu não vai se inscrever. O karma uma hora pega. Exatamente. Então, pô, faz o teu trabalho aí que a gente tá O fazendo que tu tem que fazer é isso. Você faz o seu, a gente faz o nosso toda semana há 10 anos. Vocês estão devendo a gente já tem um tempão. Vou deixar tudo muito bem claro aqui, tá? Muito obrigado, viu? Um abraço, até o próximo episódio. Valeu! Valeu!